Atos 2, versículos 41 até o 47. E hoje a gente vai trabalhar as marcas de uma igreja do Novo Testamento. Quando eu assumi a congregação, nós ficamos basicamente 6 meses trabalhando esses versículos, né? As marcas de uma igreja, o que uma igreja deveria ser e ter para ser saudável. E para mim esse é o versículo, é o coração do Novo Testamento do que uma igreja deve ser, do que uma igreja pode ser, do que uma igreja deveria ser. Claro que para que nós atinjamos essas marcas é necessário muita oração, é necessário muito esforço, muito trabalho, muita dependência de Deus, né? Porém, é assim que uma igreja deveria ser, e uma igreja que não tem estas marcas, ela está pecando. Por quê? Porque uma igreja que tem essas características é uma igreja cheia de pessoas cheias do Espírito Santo. Lembremos que em Atos capítulo 2, acabou de vir o Espírito Santo, né? O Espírito Santo acabou de encher as pessoas, então nada melhor do que a gente observar o resultado disso. Verso 41. Então, os que alegremente receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se em torno de 3.000 almas, o que? Aos 120, a igreja de Jerusalém que ali já estava. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E sobreveio o temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham todas as coisas em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos os homens conforme cada homem necessitava. E eles, perseverando diariamente em comum acordo no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente os que estavam sendo salvos. Acrescentava à igreja diariamente que estavam sendo salvos. Temos aqui a descrição dessa vida comum da igreja em Jerusalém, que a gente brinca chamando de primeira igreja batista em Jerusalém. Então a gente tem aqui a vida comum desta igreja. Interessante é que ocorreu aqui uma grande colheita de almas, né? Foram batizados cerca de 3.000 pessoas. E o que essas 3.000 pessoas fizeram? Elas foram viver as suas vidas após o batismo como se Cristo fosse um adendo na vida delas. Elas foram viver as suas vidas apenas não cometendo pecados grosseiros na vida delas e ocasionalmente ou regularmente indo à igreja. O que elas fizeram? A gente vê aqui que elas mergulharam na vida cristã. O que se faz hoje, infelizmente, inclusive em nosso meio batista, né, no meio protestante, as pessoas têm um encontro com o Senhor, ou dizem que têm um encontro com o Senhor, elas se convertem, Cristo é um adendo. Elas são tal pessoa e são cristãs. Porém, não vivem uma vida comunitária, uma vida de comunidade com a igreja local. E olha o que aconteceu aqui. E eles, verso 42. E eles continuaram firmemente, ou perseveraram, como está na Corrigida e na Almeida, a Corrigida Fiel. A ideia aqui, perseverar, é continuar firmemente, de maneira muito firme, né? Significa que eles tinham um compromisso, tinham compromissos. Agora, compromisso com o quê? A gente vai ver aqui algumas marcas. Primeiro, compromisso com a doutrina dos apóstolos, versos 41 e 42, né? E os que alegremente receberam a sua palavra foram batizados. A palavra de quem? Dos apóstolos, a palavra de Deus pregada por Pedro, foram batizados. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos. Aqui é um genitivo, a doutrina proveniente dos apóstolos. Então, a igreja cristã tinha um compromisso, todos juntos, não somente a liderança, mas todos os irmãos, de viver, crer, de acordo com a doutrina de quem? Dos apóstolos. Sabe qual é uma frase terrível nas igrejas quando nós vamos pregar a palavra e as pessoas escutam? Uma frase terrível para um pastor escutar. Eu penso, eu acho. Eu vou explicar por quê. Porque qual é a frase que deveria ser dita? A Bíblia diz. As Escrituras dizem. O que se convencionou no meio protestante evangélico natural? Não, eu acho que é assim, eu acho que é desta forma. Não é errado você achar e eu achar. O problema é o seguinte:
O que foi dito, o que foi pregado, o que é ensinado, é de acordo com a doutrina dos apóstolos ou não é de acordo com a doutrina dos apóstolos? É bíblico ou não? Um exemplo claro que a nossa igreja pratica, a ceia restrita. Nós praticamos a ceia restrita e só foi praticada, os irmãos aqui que estão há mais tempo sabem disso, depois de muita explicação, correto? Foi assim. O que é comum quando alguém vem aqui e não concorda com a ceia restrita? Não é? Eu gostaria de entender, por que vocês fazem ceia restrita? O que é dito? Não, mas eu acho, não, mas eu penso, porque na minha outra igreja... Então a gente vê que não há um compromisso com a doutrina dos apóstolos. O que tem que ser visto? Isto é bíblico ou não é bíblico? É simples. Se não é bíblico, deve ser abandonado. Se é bíblico, deve continuar. Não é assim que se faz? É assim que você faz. Quando você está no tribunal, o advogado, não, mas eu acho, porque no outro tribunal era feito assim. O que ele vai querer saber, o juiz? Se é legal ou se não é legal. Então, um compromisso com a doutrina dos apóstolos, a doutrina proveniente dos apóstolos. Ali em Efésios capítulo 2, versículo 20, vai falar o fundamento da igreja. Aí, claro, você pode chegar a uma conclusão bíblica, eu acho que a ceia ultra restrita é a melhor, ou eu acho que a ceia livre, que eu já acho um pouco problemática, é melhor, ou a ultra livre, que eu acho que é absolutamente antibíblica, a melhor, mas pelo menos tem argumentos. O que ocorre muitas vezes, não é assim. Né? Você tem que partir do texto. Ali em Efésios capítulo 2, verso 20, diz o seguinte: e sois edificados sobre a fundação dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Qual é o nosso fundamento, a nossa base? O que os apóstolos e profetas do Novo Testamento ensinaram, a qual Jesus Cristo é a pedra angular. Então, nós estamos fundamentados naquilo que eles ensinaram. E onde é que está registrado o que eles ensinaram? No Novo Testamento. Então, a primeira característica de uma igreja é ela se manter fiel a doutrina dos apóstolos, se manter fiel. O que as Escrituras falam sobre pastorado feminino, por exemplo? O que as Escrituras falam sobre certas liturgias na igreja? Por exemplo, a Bíblia não proíbe um grupo de coreografia na igreja. Não, a Bíblia não proíbe você engolir espada na hora do culto. Cada um manifesta o talento como quer, será que é assim? A Bíblia não proíbe um trapézio no culto. Existe algum versículo que proíba trapézio no culto? Alguém tem? Então pode fazer? Então, olha que complicado isso. Aí você tem que ir para onde? Para a Bíblia. Qual era a liturgia do Novo Testamento? Qual era a teologia de culto do Novo Testamento? Agora, isso leva tempo. Por isso, a escola bíblica também é importante. Então, eles continuaram firmemente da doutrina dos apóstolos. Aí você vê, tem muitos elementos da doutrina dos apóstolos. A salvação em Cristo Jesus. Uma igreja neotestamentária é uma igreja que crê que só Jesus salva. Que somente a salvação está em Cristo, só Cristo é seu mediador. Uma igreja neotestamentária é uma igreja que vai praticar, a gente vai ver mais à frente, as ordenanças de modo bíblico. Uma igreja neotestamentária é uma igreja que vai aceitar as verdades difíceis de engolir da palavra de Deus, a questão da perdição eterna, a questão do inferno. Uma igreja neotestamentária é uma igreja que vai aceitar os padrões éticos do Novo Testamento. Uma igreja que continua firmemente na doutrina dos apóstolos, né? Uma igreja que continua firmemente na doutrina dos apóstolos. Então, a primeira marca de uma igreja do Novo Testamento é a doutrina dos apóstolos. Eles são doutrinariamente sadios. Ali em Atos 17, vamos abrir. Atos 17. Isso é visto tanto na escolha de algumas pessoas para qual igreja congregar. É a igreja que eu acho mais bonita, é a igreja que eu acho que tem o pastor mais simpático, é a igreja que tem o melhor espetáculo musical, é a igreja que tem o melhor conforto. Essas coisas são boas, são importantes, claro que são. Agora, qual é a prioridade? É a igreja que é mais próxima da Bíblia, a igreja é mais bíblica. Ali em Atos 17, versículo 11, deixa eu abrir aqui. Atos 17, versículo 10 e 11, diz o seguinte: e os irmãos imediatamente enviaram Paulo e Silas de noite a Bereia, as quais, chegando lá, foram para a sinagoga dos judeus.
Estes, os judeus de Bereia, foram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Pois receberam a palavra com toda a prontidão de mente, a mente ávida para entender, examinando diariamente nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então, o que o pessoal de Bereia fez? Legal, Paulo, eu sei que você fez muitos milagres, que você é apóstolo do Senhor, você disse que viu Jesus, você foi ao terceiro céu. Poxa, que legal, Paulo. Agora, só um instante, Paulo, eu vou ver se o que você está falando está onde? Está na Bíblia. Paulo fala se alguém, ou nós mesmos, ou um anjo do céu pregar outro evangelho, seja o quê? Anátema. Então, Paulo fala, nem nós temos autoridade de mudar o que está na Bíblia. Então, essa é a diferença do catolicismo romano para os batistas. O catolicismo romano é o que a igreja diz que a Bíblia tem que dizer. Nos batistas, o que a Bíblia diz que a igreja tem que crer. Essa é a grande diferença. Então, continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos. E se essa doutrina é entendida corretamente, vivida corretamente, vai gerar a segunda característica de uma igreja neotestamentária. Está dando para entender até aqui? Alguma dúvida? A doutrina dos apóstolos não é a doutrina do pastor, não é a doutrina da denominação, é a doutrina do Novo Testamento. A segunda característica de uma igreja neotestamentária, e eles continuaram firmemente na comunhão, koinonia. Koinonia. Isso aqui é interessante, o verso 42. Olha o verso 44, sobre essa comunhão. E todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. É muito triste quando nós temos mais coisas em comuns com pessoas ímpias do que com pessoas cristãs. É muito triste isso. Eles estavam juntos, e o verso 45, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos os homens, conforme cada homem necessitava. E eles, perseverando diariamente em comum acordo no templo e partindo o pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração. Olha que coisa linda a igreja do Novo Testamento. Aqui a ideia de vender, o que ocorreu ali? Eles venderam suas propriedades. Muita gente se converteu, 3.000, depois 5.000. Esse pessoal veio para o Pentecoste, eles eram viajantes, acabaram ficando ali na igreja. E a igreja tinha que sustentá-los de alguma maneira. Era uma situação histórica muito específica. Mas qual é o princípio que é mantido aqui? Cada um se preocupava com o outro. Cada um entendia que as suas coisas eram de Deus. Algumas pessoas falam o seguinte: não se vê no Novo Testamento claramente o dízimo. Pois aqui é errado. Se vê sim, Mateus 23, Jesus fala a seus discípulos e aos fariseus e fala que tem que dar o dízimo. A 1 Coríntios 9, Paulo fala que os ministros devem comer daquilo que é depositado no altar. O altar se colocava dízimo e oferta, usando uma linguagem do Novo Testamento. Em Hebreus 7 fala que nós não damos dízimo levítico a homens que morrem, mas àquele que vive, que é Jesus Cristo. Porém, muitos não percebem que ao falar isso e apelar para Atos, eles aqui davam 10%? Quanto é que eles davam? Tudo, porque tudo que nós temos, o nosso tempo, a nossa disposição, os nossos dons, a nossa capacidade, os nossos bens, pertencem a quem? Ao Deus, ao Senhor, Ele que deu. Então a gente vê aqui uma igreja que tinha comunhão, essa comunhão expressa, eu querer gostar de estar com os irmãos, amor por estar junto, eu me preocupar com suas necessidades, eu querer comer com ele. A ideia de comer no mundo hebraico é uma coisa muito mais profunda que a nossa. Aqui, basicamente, você almoça ou come com qualquer pessoa, não precisa ser um amigo íntimo. Quando você come junto no mundo do Novo Testamento, você expressa íntima comunhão. Íntima comunhão. Por isso Jesus tem uma das ordenanças, é o quê? É a ceia do Senhor, o que expressa a nossa comunhão com Cristo. Então a gente vê aqui a profunda comunhão da igreja. O que ocorre muitas vezes, não em todos os locais, não com todas as pessoas, mas muitas vezes ocorre na nossa modo ocidental de viver igreja. Nós assistimos um serviço religioso e vamos para casa, e é isso. Só que aqui no Novo Testamento a gente vê que esta igreja, cheia do Espírito Santo, uma igreja neotestamentária, era uma igreja que manifestava profunda comunhão. E é interessante o ritmo de culto deles. Claro que depois, com a igreja se expandindo, indo para outros locais, longe do templo de Jerusalém, isso diminui um pouco, e é natural, mas
eles estavam cultuando quantos dias na semana? Verso 46. Diariamente. E eles perseverando. Aí que é interessante, perseverando. Você não persevera em coisa fácil, né? Você não precisa perseverar para tomar sorvete. Não precisa. Talvez brócolis, se você não gostar muito, né? Mas sorvete não. Ninguém persevera para ver a sua série favorita. Só quando é aquela temporada que desaba a qualidade. Aí você tem que ir para ver o resto. Mas você não persevera para ver a sua série favorita. Você persevera para bater uma laje. Porque você começa empolgado, vamos lá. Da meia hora você já está morrendo de vontade de ir embora, não vê mais ninguém, né? Você persevera para desentupir uma fossa. Você persevera para fazer uma grande faxina. Coisas difíceis precisam de perseverança. Coisas fáceis, não. Mas o fato que eles se amavam tanto, eles se gostavam tanto, eles tinham tanta comunhão dada pelo Espírito Santo, que eles perseveraram diariamente em comum acordo no templo. Durante muito tempo eu concordei com uma frase, e eu ainda concordo, que às vezes o crente fica tanto tempo na igreja que esquece de viver no mundo e pregar o evangelho para os outros. Ok, só que hoje em dia está se invertendo, ele fica tão pouco tempo na igreja que eu não sei se ele está aprendendo o evangelho. Acho que hoje está invertido. Porque antigamente realmente as igrejas tinham até demasiada atividade. E algumas atividades repetitivas e algumas desnecessárias. Concordo? Só que você observa em muitos locais que basicamente é a prestação de serviço hoje em dia. Então, o que a gente observa aqui no texto? E eu oro para que eu seja moldado assim, para que a nossa igreja seja moldada assim. Por quê? Porque aqui Lucas está registrando, não como crítica, mas como elogio. Ele está mostrando, olha como era a igreja, olha como a igreja começou, olha como foram os primeiros dias, olha como foram dias maravilhosos, olha que período de avivamento tremendo. E você observa os avivamentos históricos, eram assim. O avivamento de Robert Evans, no país de Gales, é maravilhoso. Quem aqui já trabalhou em mina de carvão? Deve ser difícil, né? Mas hoje tem muito equipamento, mas ainda é difícil. Imagina no século XIX. O que você tinha de equipamento no século XIX? Picareta. É o que você tinha, né? Você botava um pano, tem aquelas máscaras sofisticadas. Os carvoeiros, eles foram impactados pelo avivamento no país de Gales, e eles trabalhavam, iam sair de casa às 4 da manhã, chegavam às 5 da manhã, no país de Gales, lá nas minas de carvões, e ficavam até às 3 da tarde. Até às 3 da tarde. Aí você pensa, ufa, podem descansar. Em tese, mas aconteceu o avivamento. E o que eles fizeram depois das 3 da tarde? Às 4 horas tinha reunião. Tinha reunião das igrejas. E sabe até que horas eles ficavam? Até a meia-noite, buscando o Senhor. Sabe quantos dias na semana? Todos os dias, sabe durante quanto tempo? 1 ano. Os bares fecharam porque não havia bêbados. Não havia bêbados. Aliás, conta-se que muitas pessoas estavam nos bares. O avivamento, a obra de Deus foi tanta que eles se ajoelharam nos bares, se arrependeram ali mesmo e foram para a igreja. O que os carvoeiros faziam? Você não ganhava muito, você tinha uma vida difícil, você terminava o trabalho e ia para onde? Para o bar. Era lucrativo ter bar, igrejas vazias, bares cheios. Houve um avivamento no país de Gales, conta-se, ali tem um relato histórico, de as pessoas, o pai de família, arrumando a família, depois que ele sai da mina de carvão, chega em casa, vamos até a igreja, e ficaram lá ouvindo a palavra, a exposição, em oração, em adoração, até a meia-noite, 1 da manhã, às vezes 2, aí voltava para casa, às 4 da manhã estava de pé para ir trabalhar. Claro, se você manter isso durante a vida toda, você vai morrer. Só que eu nem falo para manter esse nível. Então o que a gente vê aqui? Um verdadeiro avivamento. Eles tinham prazer em estar juntos, prazer em cultuar, prazer em aprender da palavra, e perseveraram na comunhão. Claro, foi tão intenso que a saúde do líder do avivamento, Robert Evans, ela degringolou. Em 2 anos, se ele não parasse, ele morria. Claro, tudo bem.
né? Só que ali era uma obra genuína de Deus. O avivamento do país de Gales. Você vai falar, mas houve excessos. Claro que houve excessos. Claro que houve problemas teológicos. Sempre vai haver na obra humana. Mas havia genuinamente uma obra de Deus sendo feita ali. Então, eles perseveraram, eles continuaram firmemente na comunhão. Eles amavam estar juntos. Eles amavam em cultuar juntos. Em cultuar juntos, louvando a Deus e tendo favor do povo. Continuamos. Doutrina dos apóstolos, comunhão e no partir do pão. Eu entendo que partir do pão aqui é a ceia do Senhor e o partir do pão de casa em casa são as refeições comunitárias. Então, o verso 42, ceia do Senhor, o verso 46, as refeições comunitárias, que depois foi ser chamada a festa do ágape. O que nós temos aqui, então? Eles perseveraram nas ordenanças. O verso 41, você tem uma ordenança. Então, os que alegremente receberam sua palavra foram batizados. E o verso 42, você tem outra ordenança. E no partir do pão. Primeiro aparece a ceia ou o batismo? Aqui. O batismo. Então, os que foram batizados podiam, então, participar do partir do pão. Era uma igreja que, por ser firme na doutrina dos apóstolos, entendia o seguinte, ó, o batismo é para crente e a ceia é para batizado. Ah, mas julga-se o homem a si mesmo. Mas qual homem? Todos os homens do mundo? Qual é o contexto do texto? Ele está escrevendo a quem? Ao bar que está em Corinto ou à igreja que está em Corinto? A igreja, então ele está escrevendo a os irmãos de Corinto, que foram batizados. Então, a perseverança na celebração correta das ordenanças, nós vamos perseverar nas ordenanças. De que maneira? Guardando elas de maneira fiel. É muito mais fácil aspergir. É muito mais fácil aspergir. Mas o que a gente faz? A gente quer sepultar os outros pelo batismo. Então, só tem um meio de fazer isso. Alguém já viu aqui alguém ser sepultado com um punhado de terra na cabeça? É possível? Não, né? Não é possível. A questão da ceia. É muito mais fácil, mais atraente, mais bonitinho você liberar para todo mundo. Só que a gente tem que perseverar naquilo que ela significa. É muito mais fácil enganar a pessoa do seguinte, ó, você vai tomar esse pão e comer esse suco, e tem um negócio nele, Jesus está nele, aí eu não sei qual é a porcentagem de grama que Jesus está, aqueles que alegam isso, e você vai ficar firme na sua vida cristã. Não vai. Não vai. Uma igreja do Novo Testamento é uma igreja que celebra as ordenanças de maneira bíblica e de maneira correta e persevera nisso. Isso hoje é dado como... Isso é só uma questão de doutrina. Isso é uma questão de doutrina. Você não pode chegar a algum lugar de carro sem gasolina. Precisa de doutrina. Então, uma igreja do Novo Testamento é uma igreja que vai entender bem as ordenanças. Quem pode ser batizado? Quem deve ser batizado? Quer ver? Batismo é uma opção ou um dever? É um dever. Não salva, mas é um dever. A todo aquele que crê deve ser batizado. É uma ordem. Não é uma sugestância, é uma ordenança. Todo crente deve ceiar. Não é a sugestância, é uma ordenança. A Bíblia não estabelece a frequência da ceia, mas ela ordena que se faça. Então, uma igreja é uma igreja que vai se preocupar com a celebração das ordenanças. Uma igreja do Novo Testamento, ela vai ter doutrina dos apóstolos, comunhão, ela vai ter a celebração das ordenanças e ela vai ter outra coisa fundamental. Eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Oração. Uma igreja que ora é uma igreja que está dizendo a Deus, nós não podemos e dependemos de Ti. Uma igreja que não ora, ela fala duas coisas, ou uma das duas coisas para Deus. Ou nós não nos importamos, ou nós achamos que nós conseguimos pelo nosso braço. Quando nós oramos, estamos dizendo, Senhor, nós não podemos. Porque quando você ora, você adora o Senhor, você celebra o nome do Senhor, você confessa os pecados, mas você faz pedidos, que você entende que você sozinho não consegue. Você entende que você sozinho não consegue. Você faz pedidos. Machucou ali, não tem problema. Você faz pedidos. E quando nós não pedimos, nós não oramos, estamos dizendo que nós podemos sozinho. Uma igreja do Novo Testamento é uma igreja que celebra
a essa dádiva da oração. Uma igreja que depende do Senhor, que ora ao Senhor. Você não ora para poder fazer xixi, a menos que você tenha um problema que você não pode resolver sozinho. Você não ora para fazer coisas corriqueiras. Mas quando nós tratamos da igreja do Senhor, nós lidamos com as trevas, nós lidamos com pessoas mortas em pecado, nós lidamos com oposição de Satanás, nós lidamos com a nossa carne. Então, uma igreja do Novo Testamento é uma igreja que vai ter uma vida profunda de oração, tanto individual como coletiva. Vamos abrir ali em Atos, capítulo 4, verso 31. Diz o seguinte, depois se você quer saber o motivo, o que eles oraram, está nos versos anteriores. E tendo eles orado, que a igreja reunida orando, foi abalado o lugar que eles estavam reunidos. E todos foram cheios com o Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. A igreja do Novo Testamento é uma igreja que orava, e orava conjuntamente. Orava individualmente, mas orava conjuntamente. Em Atos capítulo 13, versículo 1 em diante, diz o seguinte: Ora, havia na igreja que estava em Antioquia alguns profetas e mestres, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio de Cirene e Manaém, que havia sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separa para mim Barnabé e Saulo para a obra para a qual eu os tenho chamado. Então eles, jejuando e orando, impondo as suas mãos sobre eles, os despediram. Aqui umas coisas importantes. Boa parte das igrejas, elas fazem o seu cronograma sem colocar em oração. Aqui eles estavam ministrando. A ideia aqui é leitorgen, né, a liturgia. Eles estavam em culto. E no culto, quem falou com a igreja? O Espírito Santo. E o Espírito Santo deu o cronograma para a igreja. Agora, eles estavam ali no culto, o Espírito Santo falou com eles, só que eles fizeram o que já era a prática deles, verso 3, jejuando e orando. É necessário, é fundamental, é preciso que haja oração numa igreja. É fundamental. Uma igreja do Novo Testamento, ela persevera na oração. É uma igreja que ora, uma igreja que busca o Senhor, uma igreja que é atenta à voz do Espírito Santo, tanto por meio das Escrituras quanto por algum direcionamento interno. Deus não vai escrever agora, escrevam aí na Bíblia que Saulo vai para tal lugar e Barnabé. Não, ele deu um direcionamento interno certo, firme e seguro no coração da igreja. Mas se a igreja não ora, ele não vai fazer isso. Por quê? Porque é necessário você estar em comunhão com ele. Então a gente observa aqui essa característica, uma igreja que continuamente está nas orações, está vivendo em oração. E aqui existem duas consequências. Quando uma igreja ela é doutrinariamente sadia, doutrina dos apóstolos, quando uma igreja ela tem comunhão, quando uma igreja tem uma vida de oração, guarda corretamente as ordenanças que foram dadas à igreja. A ordenança não foi dada ao pastor, foi dada à igreja. É a igreja que celebra. O pastor é como o supervisor da igreja, ele faz a celebração em nome da igreja. Mas a igreja que celebra. Então, quando tem essas características todas juntas, acontece duas consequências. Verso 43, mudança de vida. E sobreveio temor a toda a alma. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. O pessoal pega muito a parte B, e amém pela parte B do versículo. Milagres, sinais foram feitos. Mas, e sobreveio temor só na alma dos apóstolos? A toda alma.
Uma igreja neotestamentária do Novo Testamento, o temor não é só sobre a liderança ou sobre o pastor. Toda alma tem que ter temor, tem que ter piedade. A nossa confissão de fé, a declaração doutrinária, fala que uma igreja local é uma congregação local de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. Regeneradas, isto é, pessoas que são convertidas. Essa é a nossa diferença dos presbiterianos, dos luteranos e metodistas. Para eles, a igreja é uma congregação mista de ímpios e crentes, por isso que eles batizam bebês. Eles admitem, ao batizar bebês, que haverá ímpios na igreja. Quando um batista descobre o ímpio na igreja como membro, o seu dever é exortá-lo ao arrependimento e fé, para que ele se converta, ou excluí-lo. Porque uma igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas. E pessoas regeneradas têm uma coisa em sua alma, em sua vida: temor. O resultado de uma igreja que ela firme na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no participando das orações, é que vai vir temor na alma. Não há como não vir temor na alma. Note que aqui é mais do que denominação. Por que eu sou batista? Não é porque eu acho bonitinho o logo da Convenção Batista Brasileira. É porque os princípios são neotestamentários. Os princípios são bíblicos. Os princípios são corretos, de acordo com o Novo Testamento. Lembra que eu comecei falando a frase que mata o coração de um pastor? Mas eu penso assim, mas o que a Bíblia diz? Billy Graham sempre começava a pregação, a afirmação seguinte, com essa frase: The Bible say, uma coisa assim, não sou bom em inglês, mas The Bible say, isto é, a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia... O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz? É isso, o que a Bíblia diz. E aqui a Bíblia fala que a igreja tinha essas características e o resultado, claro, foi temor sobre toda a alma. Se nós achamos que talvez não tenhamos temor em nossa alma, será que estamos firmes na doutrina dos apóstolos? Não tem como ser um cristão piedoso e não manter minimamente o básico da doutrina dos apóstolos. Claro, existem pessoas piedosas de outras tradições, como John Wesley, tradição metodista, como Jones Edwards, congregacional, e por aí vai. Tem pessoas piedosas, Martin Lloyd Jones, que eu sempre tenho dúvida se é presbiteriano ou congregacional, tem hora que ele fala como um, tem hora que ele fala como outro, né? Mas pessoas piedosas de outras tradições, você tem. Mas todos mantêm pelo menos no básico da doutrina dos apóstolos. Na comunhão, você tendo comunhão com o povo de Deus, se não, então não tem como ter temor. No partir do pão, respeitando as ordenanças, e nas orações, tendo uma vida de oração em conjunto com a igreja local. Então, são questões fundamentais. E a segunda consequência, versículo 47. Louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. O que o Senhor faz a uma igreja que vive os princípios do Novo Testamento? A parte B do versículo. 3.000 se converteram e mais gente ainda. Claro, quanto mais gente, mais trabalho. Quanto mais trabalho, mais extensão, obviamente. Imagina se 50% dos 3.000 trabalhasse ativamente, 1.500 pessoas trabalhando, né? Você tinha ali gente piedosíssima, como os apóstolos, como Maria Madalena, como Barnabé, que possivelmente já estava ali, como Marcos, como Maria, mãe do Senhor. Você tinha. Mas o fato é que quando uma igreja vive essas coisas, o Senhor acrescenta os que estavam sendo salvos. Mas por que eles estavam sendo salvos? Porque a igreja estava pregando. Não era algo caía do céu. Você está andando na rua, opa, um regenerado. Achei um regenerado aqui, vou batizá-lo. Isso não ocorria. Então, a segunda consequência é o crescimento. Ali em Atos, capítulo 6, tem dois problemas no nosso meio. A numerolatria, isto é, números significam tudo. É um erro. E a numerofobia, números não significam nada. Outro erro. Verso 1 do capítulo 6 diz o seguinte: e naqueles dias multiplicava-se o número dos discípulos. A expressão multiplicar aqui no verso 1 é melhor do que aumentava. Porque a ideia aqui é de multiplicação. Você pode aumentar sem multiplicar.
mas aqui multiplicando-se o número dos discípulos. E o verso 7, e a palavra de Deus crescia, anunciava, era o maior anúncio. E o número dos discípulos se multiplicava muito em Jerusalém. Então o que nós vemos aqui? A consequência de uma igreja viva, neotestamentária, é o seu crescimento sadio e doutrinário. Vai ter problemas, como havia, claro, que tem nesse meio termo ali, antes do capítulo 6, um casal bem abençoado. Lembra o nome do casal? Ananias e Safira. Ananias e Safira. Houve problema? Houve problema. Claro que vai haver. Houve ali no capítulo 6 uma discussão na igreja. As viúvas dos gentios, dos gregos, dos judeus gregos, estão recebendo cesta básica menor do que a dos judeus. Porque ali está vindo o Todd dos judeus e aqui está vindo aquele muque. Estava tendo essa reclamação. Tiveram que resolver. Vai ter. Um corpo que cresce, ocasionalmente vai ter doenças. É natural isso. Só que era um corpo que crescia, como consequência da vida piedosa que tinha. Então, o meu sonho, e sempre foi meu sonho desde que eu virei pastor, e deve ser o sonho de cada irmão, cada irmã, é que a sua igreja, cada igreja local, seja uma igreja que, ao olhar isso aqui, não diga, meu Deus do céu, que distância. Se dizer assim, até é melhor do que não falar nada. Mas que diga, não atingimos, mas estamos caminhando para isso. Não atingimos, mas estamos caminhando para isso. Porque isso daqui é reavivamento. Isso daqui é avivamento. Amém? Alguma dúvida? Notaram que todas as afirmações são bíblicas? Porque a doutrina dos... não é minha. É aquela coisa que Porsche fala. Se o que eu estou dizendo é falso, eu sou um falso profeta. Estou debaixo do juízo de Deus. Mas se eu estou interpretando corretamente o texto, o que eu estou dizendo não é a minha palavra, é a palavra de Deus. E aí é vocês com Deus. É basicamente isso. O que a Bíblia diz para a gente ser? É isso. Que a gente possa lutar, perseverar, clamar, jejuar, orar, chorar para ser assim. Amém? Vamos se colocar em pé e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, pela clareza do Novo Testamento, que é absolutamente claro no que devemos ser, absolutamente claro no como devemos viver. E eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor. Que o Senhor esteja conosco, Senhor. Que sejamos esta igreja local, Senhor. Me ajuda como pastor da igreja, abençoa os irmãos para que assim sejam, Senhor. E que Teu Espírito Santo dê esse crescimento, dessa dádiva, Deus, para que possamos, Senhor, experimentar estas bênçãos em nossas vidas, Senhor. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã que aqui está presente, aqueles que posteriormente vão ver o sermão em vídeo, aqueles que não puderam vir, aqueles que não quiseram vir, Deus, que o Senhor dê entendimento, Senhor, enfim, Senhor, esteja conosco. Abençoa também o Mauro, Deus, no sermão logo mais à noite, que o Senhor o capacite, Senhor. Esteja conosco, em nome de Jesus, amém.